dia, CCP, Igreja Amada. Muito bom estar com vocês mais uma vez e louvar o nome do nosso Senhor. Então, vamos juntos louvar a Deus. Pega os seus filhos aí, todo mundo louvando, tá bom? Com palmas. Não há outro igual.
Bem-vindos mais uma vez, gente querida da CCP e todos os nossos ouvintes aqui desse país, do Brasil, dos estados, gente atual, gente antiga, amigos. Muito bom estar com vocês. Você pode ver comigo que meu rosto está alegre, né? Sabe por quê? Lógico, porque Jesus mora no meu coração. Mas a Cláudia voltou, gente, finalmente. Chegou a Cláudia na nossa casa. Tudo mudou, tá bom demais. Feliz demais. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês pelo apoio, pela participação conosco. Nos deixe saber que você está assistindo a esse culto, participando desse culto, louvando conosco, adorando conosco. Faça isso através dos seus comentários, dos seus likes. Isso nos anima, saber que nós estamos conseguindo alcançar, manter esse relacionamento, mesmo em meio a essa pandemia que nos mantém separados. Quando é que nós regressamos? Oh, meu Pai, a oração é intensa. Estamos pedindo a Deus misericórdia, que possamos regressar, quem sabe, logo no início do mês de junho, está logo ali na esquina. Nós vamos estar aqui todos juntos, se Deus quiser. Palavra de agradecimento, obrigado pelo seu contínuo apoio financeiro à nossa igreja. Lembre-se, quando você investe e coloca o fundo geral, isso vai para a manutenção das nossas dependências, para a nossa equipe pastoral, para toda a nossa equipe administrativa. Muito obrigado pela sua fidelidade para conosco. Que o nosso Deus possa continuar te abençoando com os recursos para fazer isto. Você pode também investir no nosso fundo de benevolência. Esse fundo que é dedicado, você viu na apresentação do vídeo como você pode fazê-lo. Ou então, só pegar o telefone, entre em contato conosco, uma mensagem e nós ajudamos você a navegar esse processo. Mas fundo de benevolência é uma opção muito boa, ajuda aos necessitados. E também você pode investir em missões locais e estrangeiras, no exterior. Você designe a sua contribuição, dizendo lá, logo depois da sua quantia, o fundo benevolência, infelizmente, precisa ser em inglês. Benevolence, missions. O fundo geral você não precisa colocar nada. Eu espero que essa explicação não está muito longa, mas qualquer dúvida, fale conosco. Amém? Então, isso aí, essas informações. Quero encerrar fazendo um pedido. Temos falado para você não andar sozinho. E grato a Deus, porque muitos de vocês têm respondido, estão sendo colocados em pequenos grupos. Continuem a buscar, não andem sozinhos, vamos andar juntos, é plano de Deus para nós. Essa epidemia, essa pandemia é forte demais, ela vai quebrar você, se você estiver andando sozinho. Precisamos do apoio mútuo, da palavra de Deus, encorajamento, oração uns pelos outros. Participação também nas salas de oração, temos aí português, inglês, espanhol. Você tem a oportunidade, vem participar conosco. Mas queria lhe pedir algo. Esse algo é para que você invista no máximo de 1 minuto, não mais que 1 minuto. Máximo, por família. Vocês todos aí juntos, os seus rostinhos, mandem uma saudação para nós, falando que você está aí, está bem, saudosos de nós, nos mande. Então, para que você tenha uma ideia, um modelo, está aí dessa família querida, a família Gallinari, ouça, veja esse vídeo, e eu espero logo depois que você vai, ainda hoje, quem sabe, mandar para nós, para que nós possamos compartilhar durante a semana, nos alegrando com toda essa família de Deus que nós somos, espalhados por aí. Veja esse vídeo, já volto em um momento. Olá, irmãos da CCP, estamos aqui na quarentena, mas com muita saudade, passando por esse momento difícil da humanidade, mas crendo em Deus que logo, logo estaremos juntos. CCP, ansiosos para voltar à casa do Pai. Ainda bem que nós temos tecnologia para poder ficar perto dessas pessoas nesse tempo difícil. Um abraço grande da família Gallinari. E agora estamos aqui para a palavra dessa manhã. Eu creio que essa palavra vai ser um pouco de estudo bíblico, um pouco de conversa. Mas deixe-me orar mais uma vez. Pai, aqui estamos na Tua presença. Senhor, eu quero lhe pedir uma vez mais, da mesma maneira que o Senhor operou em meu coração, na preparação dessa palavra, dessa conversa, desse estudo bíblico, também o Senhor possa, Deus, operar agora, na mente, nos corações, Pai, dos nossos ouvintes. Ilumina, Senhor, que a voz do Teu Santo Espírito seja aquela voz que nós vamos estar ouvindo e guardando, entesourando em nossos corações. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Você quer um título para essa palavra? Ele é feito de propósito para lhe provocar. Olha só. Depois disso o quê? A marca da besta? Voltando um pouco. Tudo isso tem a ver, e muitos têm me procurado e perguntado, e eu também tenho, assim, lutado com esse posicionamento e definição, com a pergunta, como é que a gente lida, quer dizer, nós, igreja, como é que nós lidamos, como é que nós interpretamos, como é que nós nos posicionamos com relação ao coronavírus? De que maneira? Entre os muitas compartilhar e posts de Facebook e Messenger e YouTube, links que têm sido enviados para mim, um me chamou a atenção bastante, que dá uma ilustração do que eu quero dizer com relação a como é que a gente lida, como é que nós interpretamos, nos posicionamos como igreja, como o povo de Deus, como igreja em relação ao coronavírus. Quero compartilhar com você sobre a experiência do navio Titanic. Talvez você já ouviu a história, já viu o filme, que virou filme também, livro, história, mas é uma história verídica de um navio luxuoso desses cruzeiros que afundou no mês de abril, dia 14 de abril, no ano de 1912. E foi durante a primeira viagem, vindo lá da Inglaterra, Southampton, em direção a Nova York. E quando ele vinha atravessando o Oceano Atlântico, bem ao norte, o que aconteceu? Ele bateu em aquele iceberg, e então o casco foi rasgado e ele afundou. E o que aconteceu foram que mais de 1.500 passageiros e tripulantes perderam as suas vidas. É uma das tragédias maiores do mundo, na história moderna. E, como eu disse, inspirou várias histórias, inclusive filmes. A história, os filmes, eles nos dizem que o capitão do navio, nos informa que o capitão do navio, antes deles saírem lá do porto na Inglaterra, ele teria declarado, assim, batendo no peito, né? E disse, o Titanic é tão seguro, ouça, que nem Deus pode afundá-lo. Imaginou já a cena, a arrogância? O filme também, a história, mostra que quando o navio estava já afundando, mostra a cena, um quadro de uma mãe e suas filhas que se vestem como que para dormir, vão para o seu quarto, fazem suas orações e se deitam, prontos a esperar a morte, o afogamento, entregues ao destino. Desanimaram e se entregaram completamente. Um tipo de posicionamento. O filme também mostra, e é tão dramático, eu não quero estragar o filme para você, mas eu vou só apenas descrever um detalhe, que músicos que estavam acostumados a tocar para as festas daquele luxuoso cruzeiro, né, navio de cruzeiros, eles se uniram, pegaram os seus instrumentos, está ali se apoiando porque o navio está afundando, prestes a afundar, e eles começaram a tocar um hino. Aquele hino, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. E a música continua. E nós vemos ali as pessoas se achegando, se segurando, mas era também parecido com aquela cena do quarto, da mãe com as filhas, é uma de entrega, só que entrega através de louvores. Diante da tragédia se posicionaram, que eles desistiram e apenas começaram ali a louvar a Deus. Interessante que ainda uma outra cena, um padre ou um pastor com aquele colarinho clerical aparece. E o que ele fez foi que ele deu as mãos às pessoas que estavam perto dele. E fizeram um círculo. Situações precárias. Mal se equilibrando cada um deles. E eles começaram a recitar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E assim por diante. Enquanto o desfecho, a morte, o naufrágio vinha a acontecer. Mas o filme também, a história real, verídica, mostra um grupo. 1.500, mais que 1.500 passageiros e tripulantes pereceram.
mas 706 pessoas se salvaram, sobreviveram. Como? As águas estavam geladas, congeladas, bem ao norte, no Atlântico, mas 706 pessoas lutaram pelos botes de salva-vida, e eles conseguiram embarcar, e esses 706 sobreviveram. Fiquei pensando nos paralelos, e a pessoa que escreveu, que me mandou esse post, creio que tinha isso em mente também. Fiquei pensando nos paralelos dessa tragédia com o momento que nós estamos vivendo. Imagino o nosso mundo de hoje enfrentando esse coronavírus e fazendo um paralelo com o navio Titanic. Você concorda comigo que para muitos não há lugar na história para Deus? Você está em dúvida? Veja esse artigo. Até que tenho gostado muito do nosso governador. Vocês notam, estou me referindo ao governador do estado de Nova York. Vocês notam que esse púlpito não é parcial politicamente. Vocês nem sabem as minhas preferências políticas. E não é importante isso. E esse governador tem feito muitas coisas boas. Estou me referindo ao governador do estado de Nova York. E ele, Andrew Cuomo, e no dia 13 de abril, ele estava dando uma entrevista, como ele tem feito diariamente, fazendo uma atualização das notícias. Olha o que ele falou. E é um senhor que se declara cristão, e eu quero respeitar seu posicionamento. Mas olha o que ele disse. O número de casos que estão contraindo o vírus está descendo. Ele disse aos repórteres. Nós fizemos com que esse número decrescesse. Ouça, Deus não fez isso. Fé não realizou isso. O destino não fez isso. Não são os responsáveis. Muita dor e sofrimento realizaram isso. É assim que isso funciona. É matemática. Pare e pondere um pouquinho comigo. Você já viu a condição do nosso país, do nosso mundo em relação a Deus? Imagine, pensei naquele capitão do navio Titanic. Nem Deus pode. Como se Deus não estivesse totalmente alheio, não existente. Eu nem sei explicar como é que Deus está nessa história. Nessa nossa conversa de hoje, que não vai dar para fazer toda hoje, vamos ter que voltar na próxima semana, você vai perceber que um dos pontos é que Deus está ativamente, Ele é o ponto central de tudo, não só do vírus, mas de tudo que acontece na nossa vida. Eu tenho observado também, você certamente concorda comigo, que muitos têm ficado cegos e se escondem em seus quartos isolados. Não que isolamento, distanciamento social não seja uma coisa segura, mas estou me referindo do isolamento humano, de falta de contato, se retirando, com medo de se relacionar. Física e também com tanta tecnologia, quanto como nós podemos nos comunicar. Outros que às vezes se ocupam, e não há nada errado com cânticos de louvor e adoração. Mas eu creio que você vai ver na palavra de hoje que Deus tem alguns posicionamentos para nós tomarmos nesses momentos, que há um bote salva-vida que nós precisamos abraçar. Nós temos uma mensagem de esperança e de vida eterna para compartilhar. Nós temos um trabalho de alcançar outros e também ajudar a outros a crescerem nessa confiança. Então nós temos uma obra, irmãos, igreja, companheiros, tem algo especial destinado para nós. O Senhor não quer que nós deixemos Deus de fora, Ele não quer que a gente, ok, é isso mesmo, né? É a vida, então é o meu destino. Nada disso. Nem que a gente também fique tão isolado, em negação, até através de louvores, e nos esqueçamos de proclamar, existe um escape, o Senhor tem um escape, o Senhor tem uma saída. Você já sabe que eu estou me referindo a esse ato maravilhoso que é o resgate de nossa humanidade através do Senhor Jesus. Tudo bem? Tanta coisa, né? Vamos lá.
Para o texto de hoje, eu quero que nós vamos outra vez examinar Mateus capítulo 24. Anote, Mateus 24, o capítulo inteiro, mas paralelos com Lucas capítulo 13, também o capítulo inteiro, e Lucas 21. Então, Mateus 25, que eu vou estar vendo com vocês, Lucas 21 e Marcos capítulo 13. Esses são os paralelos. Os três relatam a mesma pregação, a mesma mensagem, o mesmo sermão de Jesus. Alguns historiadores chamam de sermão escatológico, ou seja, o sermão que fala das coisas que estão por vir, do fim dos tempos. Terei muito cuidado, eu não estou aqui me posicionando para dizer que nós não temos um consenso na ordem dos eventos. Eu creio que todos nós, cristãos, temos convicção dos eventos, mas a questão da ordem, a duração, há diferenças. Irmãos, aqui de maneira nenhuma eu quero criar uma polêmica para dizer que essa ordem é a ordem correta. Não, absolutamente. Eu queria que nós nos concentrássemos naqueles fatos que são, assim, inegáveis, concretos, independente da ordem que eles aconteçam. E como nós temos que nos posicionar individualmente e também como igreja diante desses fatos. Ao invés de ler todo o texto e depois explicar, eu vou ler e vou pausar e explicar algumas palavras ou sentenças de cada versículo. Então, abra comigo em Mateus capítulo 24, sermão escatológico de Jesus. E nosso tema, como eu disse, e depois disso, dessa crise do vírus, o quê? A marca da besta? Você vai ver que nós vamos dar uma caminhada muito longa. Começa hoje e, com a graça de Deus, terminamos na semana que vem. Quero enfatizar, estou totalmente aberto e encorajo perguntas, hoje através dos comentários, mensagens durante a semana. Se você está aqui nos Estados Unidos, me telefone, ou mesmo que seja de outra parte, nós vamos conversar a respeito. Há muita matéria, muita coisa boa que eu posso referendar a você, te dar informação, talvez responder a muitas das suas perguntas, direcioná-lo. Mas o ponto é, nós não podemos estar despreparados. Olha a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, começando com o versículo de número 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Discípulos de Jesus, sua última semana aqui entre nós, ministério na terra. Então os discípulos com ele, e eles param, e como se Jesus nunca tivesse observado, né? Até questão meio irônico, mas eles estão assim orgulhosos. É o semelhante a alguém que está em Nova York, está mostrando a cidade para alguém e diz, olha o Empire State, que coisa tremenda, né? Aí você sobe, você vê tudo lá. Olha aqui as antigas torres gêmeas, que agora é o World Trade Center, um prédio novo. Olha que coisa linda, essa admiração. Ou a Estátua da Liberdade, tantos anos. Estou fazendo referências, né, a essa ideia. Ou talvez no nosso país, no Rio de Janeiro, olha o Cristo Redentor, olha o Corcovado, olha que coisa linda. Alto da Boa Vista, áreas como essa, né? E eu tenho certeza que São Paulo, outras partes do Brasil, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, o que seja, você já entende essa ideia. Os discípulos estavam maravilhados com aquilo. O ponto é que eles estavam maravilhados com algo que é terreno, algo que é bonito hoje e amanhã já não pode ser, poderá não ser mais. E Jesus responde a eles. E eu creio que aqui nós temos que parar e nos posicionarmos como se estivéssemos ali junto com os discípulos, ouvindo Jesus. Anotando, igual a gente na igreja anotando o que a pregação está falando para nós. Anotando o quê? Jesus falou para eles. Jesus, porém, lhes disse, verso número 2, vocês estão vendo tudo isso? Essa estrutura toda, essa coisa tremenda? E ele diz assim, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus não é estraga prazer, nem Jesus não é contra a beleza natural ou humana criada. Jesus não é contra nossa admiração das coisas que estão ao nosso redor. Então ouça com atenção o que ele quer dizer. Versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos ficaram assim pensando, matutando aquilo, né?
Eles saíram do templo, caminharam até o Monte das Oliveiras, perto, distância de caminhar, e os discípulos chegaram a ele, versículo 3, em particular, agora estão só no íntimo, já não tem a multidão em volta, e eles perguntam, dize-nos, quando serão essas coisas? Obviamente estava se referindo, templo, pedra sobre pedra, que não vai ficar. O que eles estão dizendo? Mas os discípulos aproveitaram a oportunidade e acrescentaram, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, já tendo sido ensinados sobre a segunda vinda de Jesus, e também já tendo os conhecimentos escatológicos, principalmente do profeta Daniel, entre outros, então aqueles podiam acrescentar, e do final dos tempos, que sinal nós vamos ver? Eu queria que você prestasse atenção comigo, porque Jesus agora começa a fazer aqui um ensinamento, que nós precisamos ouvir para nós sabermos como lidar com essa questão do vírus que nós estamos enfrentando hoje. E eu creio que Jesus aqui para e ele começa respondendo as perguntas, mas no processo ele está dando avisos, alertas, instruções para todos aqueles que são seguidores dele, os crentes, aquele que já depositou a sua confiança em Jesus. Você é um seguidor de Jesus? Você já entregou a sua vida a ele? Se esse é o caso, ouça o que ele nos diz em preparação. Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E ele acrescenta, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando instrução. Ele está dando aqui um aviso, cuidado, cautela, para não serem enganados pelos falsos cristos. Para você que é pai ou avô, como no caso de Cláudio e eu, olha só o que é semelhante a isso. Quando nossos filhos são pequenos, principalmente, às vezes como são grandes também, mas que nós dissemos, olha, atravesse a rua somente na linha designada. Olhe para o sinal para ter certeza que está fechado antes de atravessar. Não pare para falar com estranhos. Então, esse tipo de cuidado, dependendo da idade, do tamanho, né? Você vai dando instruções. É o que Jesus está fazendo com os discípulos. E a primeira instrução que ele faz é o seguinte, cuidado, gente, cuidado com os falsos, que ninguém vos engane, porque virão pessoas falsas em meu nome. Então, a primeira coisa que ele fala, cuidado, mesmo dentro da própria igreja. Tremendo. Eu tenho sido assim impactado pela quantidade de igrejas e de grupos grandes, pequenos, médios, todo tipo, toda parte do mundo está assim, lotado, o dia inteiro, Facebook, YouTube, onde você quiser você vai pegar informações. Cuidado com as mensagens. Muita coisa boa, entre aspas, mas que não edificam. Apegue-se à palavra, cuidado. Muita coisa boa também, mas cuidado. Jesus falou para aqueles. E agora, como ele estava se referindo ao final dos tempos, ele vai ser mais específico. Então, a sua instrução, cautelai-vos que ninguém vos engane em relação ao que virá, e ele acrescenta agora mais detalhes. Ele diz, primeiras instruções que ele vai dar, além dessa de ter cuidado e cautela. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Desde que essa época, e eu já mencionei isso algumas semanas atrás, desde a época de Jesus, quando o Império Romano ainda dominava o mundo, tinha a paz romana, que fazia com que os países não estavam, os povos não estavam em guerra, porque Roma era o dominador de tudo. Mas à medida que o Império Romano foi enfraquecendo, o mundo nunca mais conheceu um dia que fosse em que guerras não acontecessem. Em alguma parte, às vezes de maneira global, outras maneiras mais isoladas, mas sempre esteve em guerra. Então ele disse, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E ele acrescenta, instrução, filhos. Ele não falou filhos aqui no texto, mas eu estou pensando pais falando para os filhos. Não vos assusteis, não temam. Acautelai-vos, cuidado. Outra instrução, não temam, mesmo quando ouvirem essas notícias. Por quê?
mas ainda não é. É mistério que isso aconteça, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, ele disse, não é o fim. Porquanto, versículo 7, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então, vamos lá, gente. Nesse início eu quero enfatizar bem. Jesus responde dizendo o seguinte, olha, cuidado, acautelai-vos, não sejam enganados, conheçam essas informações. Segundo, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis. E isso ainda não é o fim, instrução. Não se assuste, porque isso não é o fim. E ele diz, se levantará a nação contra a nação. Tem mais para vir, apenas um sinal. E ele continua no versículo 6, e haverá fomes, pestes e terremotos. É interessante que em algumas versões eu percebi que a palavra pestes não está incluída. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, está bem claro, né? Pestes está incluído aí, pestilências está incluído aí. Mas ele, com versículos 7 de Mateus 24, diz, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. O que nós estamos experimentando hoje é essa pestilência, essa pandemia, porque ela está em vários lugares. Aliás, o mundo inteiro conhecido. Essa é a diferença entre uma epidemia e uma pandemia, em toda a parte, em todo lugar. E ele acrescenta, outra vez agora, não é instrução de acautelai-vos, não tenham medo, não vos assusteis, não é isso, não é essa a ideia. Agora ele vai dizer, é como uma palavra de explicação. Essas coisas são apenas o princípio. Outras palavras, tem mais para vir. Nós estamos apenas vendo o início de um período, de uma fase. Quer saber mais? Imagina agora o pai dando instrução para o filho que está prestes a sair de casa, né? Jesus está prestes a voltar ao céu, instruindo os seus discípulos, a você e a mim. E ele fala assim, além de haver fome, pestes e terremotos em vários lugares, mas essas coisas são os princípios das dores, ele acrescenta, então, ouça, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu teria ficado assim, à vontade, confortável, se Jesus dissesse assim, olha, povo, em Jerusalém, na Palestina, no Oriente Médio, na Ásia Menor, na Europa até, na África, vão haver perseguições. Nos Estados Unidos da América, nunca. No Brasil, nunca. Mas é o que ele não diz isso. Então vos hão. Quem são esses? Os seguidores de Jesus. Ele está dizendo, além dos rumores de guerra, além da questão das fome, pestes e terremotos, o que vai acontecer? Haverá perseguição. Sereis odiados de todas as gentes. Perseguição por quê? Por causa do meu nome. Ele está dando aqui um aviso. Olha, gente, em nenhum momento, além de dizer acautelai-vos, além de dizer, você sabe que isso é apenas o começo de muito, além da palavra de conforto, não vos assusteis, não temam, porque ainda não é o fim, ele está apenas nos dando informação. Ele ainda não pediu nenhum posicionamento conosco. Isso vai mudar daqui a pouco. Até agora ele está apenas nos preparando para o que já aconteceu e para o que está por vir. Ainda em Mateus 24, toda essa fala. Versículo de número 10. Isso me assusta um pouquinho, olha só. Um pouquinho não, muito. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por várias semanas eu tenho dito, essa pandemia é muito poderosa. Ela pode quebrar você ou fazer de você um gigante de Deus. Ela pode trazer você para mais perto do Senhor, uma experiência mais profunda com Ele, ou afastá-lo de Deus. Mas Jesus estava avisando,
por causa das perseguições, por causa das durezas, por causa das circunstâncias adversas, o que aconteceria? Muitos estariam escandalizados. Escandalizados quer dizer que você perde a fé, você perde a confiança em Deus. Traição uns aos outros, os relacionamentos começam a quebrar-se e a romper. E aborrecimento. Mas o versículo 12 me entristece ainda mais, e deve entristecer você. Diz assim: e por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amor, que amor é esse? Amor para com Deus, amor para com uns com os outros. Está pegando quadros? Eu sei que nós precisamos colocar um fundamento antes de chegarmos a conclusões. Como eu disse, não será possível fazer tudo isso hoje, mas eu quero deixar suficientes informações que você pode começar a se posicionar diante de Deus, dessa crise e também diante do mundo a partir de hoje. E você vai ser abençoado se o fizer. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Alto lá. Pastor Renato, você está dizendo então que vai depender de mim se eu perseverar, meu mérito, minha disciplina, minha força, então eu vou ser salvo? Irmãos, preste atenção. Não é que salvação é por mérito. Isso nunca muda. Salvação é somente através dos méritos de Jesus Cristo. Somente através do que Jesus fez na cruz é que nós somos salvos. Então, que perseverar é esse? Perseverar é não perder o rumo. Lembra lá em Hebreus, quando fala no capítulo 12, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e vamos nos desembaraçar de todo pecado, todo peso, e vamos correr a carreira que nos foi proposta com os olhos focalizados no autor e consumador da nossa fé. Então, perseverar isso. Você fica firme, você ouve Jesus. Ele nos avisou, Ele nos alertou, Ele nos mandou ter cautela, Ele mandou não ser enganados, Ele mandou que nós não temêssemos. Então, o que eu vou fazer? Vou perseverar com Ele, vou estar com Ele. Não vou me desviar, não vou esfriar, não vou me escandalizar. Isso são sinais de uma vida transformada. Isso é o retrato que o Salmo 1 coloca para nós. Bem-aventurado ou feliz é aquele, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, fazem o quê? Meditam de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha, são uma moinha que o vento espalha. Qual a ideia aqui? Aquele que perseverar, aquele que está focalizado. Eu já fui avisado. Eu sei que está por vir. Eu sei que esse vírus é apenas um ensaio, é um sinal. Não é o final, mas é o princípio das dores. Então, uma vida transformada, isso é perseverar. Olha no Senhor. Sempre. Versículo 14. Agora aqui, além de informação, você vai começar a ter um indício. Com a graça de Deus, eu vou trabalhar bastante nesse ponto na próxima semana. Mas aqui apenas um pequeno indício, que não é só que nós não vamos temer, não é que nós vamos estar com cuidado, não é somente que nós vamos estar focalizados no Senhor, mas tem uma obra a ser feita. Que obra é essa? No versículo 14. E este evangelho, essa boa nova, que o navio pode estar afundando, é que o mundo pode estar chegando para o final, é assim que essa vida que nós como a conhecemos está sendo destruída, mas há um que tem preparado para nós uma vida eterna, um reino eterno, num lugar que nunca será destruído. Este evangelho, a boa nova, de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando as nossas transgressões, perdoando os nossos pecados, por causa da obra de Jesus. E este evangelho do reino será pregado, versículo 14, em todo o mundo, em testemunho, a todas as gentes, cada nação, cada grupo de pessoas, todos virão, e então virá o fim. Ele está aqui nos dando informação. E que bênção a globalização, que nós podemos alcançar o mundo inteiro, sem sair de nossa casa. Mas muitos ainda irão para países, lugares remotos, para estarem proclamando essa boa nova da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas até agora Jesus estava falando para os discípulos, e todas essas declarações estavam no futuro.
E quando ele chega no versículo de número 15, ele não só vai estar endereçando o fim dos tempos, que nem nós ainda vimos, mas ele vai estar dando para eles a primeira amostra, primeiro exemplo de algo que estaria, para alguns deles, dentro da geração. Eles veriam com seus próprios olhos. Lembra que ele começou dizendo, não ficará pedra sobre pedra? Os versículos de número 15 até o número 19 falam desse evento. E eu vou explicar melhor para você daqui a pouquinho. Mas por agora ouça. Então ele terminou, e este evangelho 14 do reino será pregado em todo o mundo, um testemunho a todas as gentes. Perdão. E então virá o fim. E o 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Pausa. Porque Mateus, assim fica meio confuso. O que ele está se referindo? Será que eu tenho que ir para a escola de teologia? Eu tenho que ir para um seminário? Tenho que ir a um Bible College para poder entender isso? Lucas nos ajuda. Você tem tempo? Se não, ouça. Se você puder ser rápido na Bíblia, Lucas 21, como eu disse, que é o texto paralelo que trata desse assunto. A partir do versículo de número 20. É a mesma pregação de Jesus, só que relatado pelo evangelista Lucas. Olha o que ele diz para nós. Mesmo evento. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Mesmo evento. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela, na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre esse povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Uau! Ficou mais claro, não? É possível que você já tenha estudado a história da nação de Israel. Essa palavra profética, Jesus está aqui, vamos aproximadamente colocar o ano 33. No ano de número 70, o exército romano sitiou Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra. Aqui no texto, Jesus falou para eles, né? Tanto em Mateus quanto em Lucas, mas mais claro em Lucas. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. O historiador Eusébio diz que os crentes, os seguidores de Jesus, que haviam ouvido e abraçado essa palavra, quando os exércitos romanos vieram, sabe o que eles fizeram? Correram, fugiram para os montes da Judéia. Os que estavam dentro da cidade saíram, não voltaram. Pessoas grávidas que amamentaram tiveram dificuldade de se locomover. Jerusalém foi destruída, o templo não ficou pedra sobre pedra. Ai, pastor, uma história tão triste, o senhor traz isso para nós. Qual o efeito? Eu estou chegando ao final dessa palavra de hoje. Vou deixar você com muito gosto na boca ainda. Tem uma boa porção para ir, não vai terminar tão rápido, mas não vai dar para fazer. Tem mais versos que precisamos voltar na próxima semana. Ainda lendo o texto de Mateus, agora de volta ao texto de Mateus 24, versículo 20, Jesus continuou: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias.
eu terminei de explicar que Jesus se referiu à destruição de Jerusalém. E aqueles que ouviram e entenderam fizeram isso. E escaparam. Fugiram para os montes. Saíram da cidade. O historiador também fala que os judeus que não criam que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, eles fizeram o contrário. Eles voltaram para a cidade, pensando que, como na época dos Macabeus, não quero confundir você, mas quando uma época de resistência em que os judeus resistiram e conseguiram destronar e derrotar os inimigos, eles erroneamente foram para Jerusalém pensando que eles teriam também sucesso contra Roma. E eles foram aniquilados, totalmente destruídos. Mas no versículos 20 até o 22, Jesus faz algo que acontece muito nas Escrituras. Verifique depois com cuidado e carinho. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus. E que filhos e filhas iriam falar em línguas e profetizar, que velhos teriam visões e sonhos, e jovens teriam visões e velhos teriam sonhos. Está ali em Joel capítulo 2, 28, Antigo Testamento. No livro de Atos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro usa esse texto para falar. E ele fala. Agora, a questão é que tanto a profecia de Joel 2, 28 e a palavra de Pedro usando a profecia de Joel em Atos capítulo 2, ambos falam de um fato que Pedro fala, é isso que está acontecendo hoje, o que vocês estão vendo aqui acontecer em Atos 2, é o derramamento do Espírito que Joel profetizou. Mas se você olhar em ambos, profecia e Atos, o texto vai do derramamento do Espírito sobre todos os presentes e começa a falar do dia final, do final dos tempos. O que é isso? É uma maneira, porque para Deus, a profecia, o tempo, a eternidade, ela está completa. Se referia àquele momento e um momento futuro. Então, aqui, a partir do versículo 20, Jesus agora vai de o ano 70 para o final dos tempos. Verifique. E eu posso, talvez, com mais detalhes, falar com você pessoalmente. Mas o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma informação. Ele está se referindo além da destruição de Jerusalém, além dos anos que viriam, com rumores de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes e calamidades e tudo isso, fome, todas essas partes, o que aconteceria? Haveria um período de grande sofrimento. Tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo. Mas ele dá uma palavra de conforto também. Não só nos avisa, mas também ele fala, serão abreviados aqueles dias por causa dos escolhidos. Essa é uma área que há muita divergência no mundo cristão. De novo, por favor, vamos deixar as divergências de lado e apenas entender isso. Haverá uma grande tribulação. E um tempo de sofrimento como nunca. Eu fiquei pensando o seguinte, esse vírus é um pesadelo. Fui deitar e sonhei algo ruim. Mas eu sei que amanhã eu vou acordar. E daqui a pouco não vai haver o vírus. Quem sabe que metade de junho, julho, nós estamos completamente, virou uma coisa do passado. Quem sabe? Mas o que nós estamos sendo avisados é que haverá um tempo que eu não vou poder dormir e acordar no dia seguinte, ou 3 meses, 4 meses, tudo passou. Ele está falando de um momento de grande aflição, da grande tribulação. Agora pensem comigo aqui, o fato que o que Jesus preveu para Jerusalém já aconteceu, isso solidifica o que está por vir. O fato de que esse sinal, os rumores de guerras, terremotos, fomes, todas essas coisas aconteceram, elas me garantem que se isso aconteceu como Jesus previu, quanto mais ainda não haverá, nos garante as informações sobre a segunda vinda. Então, a partir daqui, ele está trabalhando no futuro. E eu quero aproveitar essa quebra e dar uma pausa e fazer algumas colocações práticas para hoje. Onde é que nós estamos indo? Se esse é um sinal, o princípio das dores, o que é que esses dados estão nos ensinando? Eu fiquei pensando comigo que o vírus, seja qual for a explicação que nós dermos, se nós dissermos que foi um acidente de laboratório,
é uma falha humana. Se nós dissermos que foi uma arma usada por povos estrangeiros para atrapalhar o mundo, estamos falando da maldade humana. Se nós estamos falando com muitas teorias, e eu creio nisso, quando eu voltar na semana que vem, eu puder expandir um pouquinho mais sobre uma ordem mundial, né? Com um novo governo mundial, um governo global, uma moeda global, tudo isso, anticristo, como o Apocalipse nos fala bem, muito claro, a marca da besta, que eu usei como título, quero mencioná-la ainda um pouquinho mais. Olha o que eu posso ver, olha o que você deve ver, olha para a palavra de Deus. E nós ficamos pensando, será que Deus que manda isso, e a gente tem que pedir perdão e Deus vai mudar? Irmãos, eu creio que o Senhor está avisando para nós, a nossa maldade é tão grande, que ela não tem retorno. Só salvação através de Jesus. Nós não temos como mudar esse mundo em que nós vivemos. Olha só já a sequência, eu vou dar apenas 2 ou 3 exemplos. Lembram-se da época de Noé? Está bem prestes à criação do mundo, Deus estava ali, que havia criado um mundo tão bom. Adão e Eva pecam. Depois, o próximo capítulo, Caim e Abel, seus filhos, um mata o irmão. Capítulo 5 de Gênesis, o mundo todo caído em pecado. Capítulo 6, Deus disse assim, não aguento mais essa gente. Noé levou tantos anos para fazer para construir a arca. E o que ele fez durante aquele tempo? Pregou, gente. Pregou e demonstrou. Ele não tinha uma televisão, ele não tinha a social media, mas as pessoas viam e faziam chacota. Quem atendeu a oração dele? Quem atendeu a explicação, a pregação dele? Quem entendeu que Deus estaria julgando o mundo? Ninguém entendeu. Então o que eu vejo é o seguinte, que esse vírus é mais um fruto desse nosso distanciamento global. Sodoma e Gomorra. Lembram-se de Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, implorando a Deus, Senhor, se tiverem 50, 45, 40 fiéis, o Senhor ainda só vai destruir? Não, não vou. Quem escapou? Ló, suas 2 filhas, sua esposa. E a esposa, no meio do caminho, olhou para trás, virou uma estátua de sal. O que eu quero dizer? São avisos de Deus. Deus anunciou para Abraão, anunciou através de Noé. Alguém ouviu? Não. Esse é um sinal do mundo caído em que nós vivemos. O mundo vai ouvir? Não. Nós temos uma obra a fazer. Lembra-se do Titanic, que foi o início dessa observação? 1.500 pereceram, 706 escolheram vida através dos botes salva-vidas. Foram atrás. E nós podemos fazer isso. E aqui nós temos Jerusalém. Jesus avisou, não ficará pedra sobre pedra. 30 e poucos anos depois dele ter feito essa palavra, não havia pedra sobre pedra. Como é que nós nos posicionamos hoje? Isso é a minha opinião, meus irmãos. Isso é a minha palavra como pastor, depois de vocês, depois de ter considerado esses fatos. Há um sinal. Que sinal é esse? Que a palavra de Deus está se cumprindo. Isso não é o fim, mas também não é para ignorarmos mais esse sinal. Além dessa pandemia ser um sinal, começo das dores, isso é apenas um ensaio. Eu mencionei, é como se fui deitar-me e tive um pesadelo. Em seguida, essa crise da saúde, nós já estamos nela. Alguns países mais, outros países menos. Eu sei que nós estamos em uma situação terrível, de um índice de desemprego de 3% e alguma coisa. Até o mês passado, 2 semanas atrás, nós estávamos com 14,7% de desemprego nos Estados Unidos. Eu não tenho ideia como o resto do mundo está, mas imagino que não está muito diferente. Que vai seguir? Crise da fome. Nós temos sido abençoados como Deus tem agido através de tantos. Mas chega uma hora que começa já essa briga, escassez da provisão. Lembre-se, isso é apenas um ensaio. Você já se deu conta que são apenas o quê? Vamos colocar, eu sei que na China já estava desde novembro, mas aqui entre nós paramos de ter cultos públicos no quê? No dia 22 de março.
um pouco mais de 6 semanas? Um pouquinho mais, né? 2 meses que nós estamos, 8 semanas. Como o mundo mudou nessas 8 semanas? Você já ouviu os gritos, os clamores, os mais extremos, né? Que também eu aprecio vocês assim, a perseverança em procurar informações, né? Falam do Bill Gates, George Soros. Mas eu achei interessante que estava ouvindo uma palavra do pastor Augusto Nicodemos, que eu recomendo. Muito sábio esse homem, uma sabedoria assim extraordinária, espiritual, todos os sentidos. E ele mencionou também a entrevista do George Soros. É um multimilionário aí do nível do Bill Gates e outros mais. Falando que o mundo precisa de um plano global. O mundo precisa de uma autoridade global. Aí vem, o mundo precisa de uma moeda global. Tudo isso preparando o quê? Para o que o livro de Apocalipse nos fala da vinda do anticristo. Toda aquela situação que Jesus estava dizendo, né? Sofrimento por causa do nome dele, perseguição por causa do nome dele, e haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Está vindo, e para isso precisa haver uma disposição totalmente contrária. Eu creio que nós estamos rapidamente a caminho desses momentos. Mais interessante foi a crise da necessidade de uma cura, de uma vacina. E aí começam as informações. E aí os cabelos da minha nuca ficam de pé. Sabe por quê? É que esta vacina seria viabilizada para todos. Mas uma vez vacinados, nós teríamos que ter algum tipo de controle. Como é que nós vamos saber que já fomos vacinados? Como é que você vai permitir que eu entre na sua casa, ou entre numa loja, ou entre num local, ou entre à igreja, se você não tem como verificar se eu já fui vacinado? Então, que todas as pessoas que fossem vacinadas receberiam um chip com a informação da sua pessoa. E para facilitar, esse chip teria informação sobre a sua saúde. Vacinado, esse tem permissão de entrar e sair. Entrar e sair onde? Nos lugares públicos, nas escolas, entrar e sair nas áreas de trabalho, entrar e sair nas áreas de mercados públicos, meios de transporte. Você quer viajar? Quer embarcar no ônibus? Mostre o seu chip, a leitura, esse pode entrar, esse não pode entrar. As suas informações. Onde é que eu já ouvi isso? Onde é que está essa informação das Escrituras que fala para nós que um dia viria? Não só que todos esses eventos, perseguição, tribulação, perseguição por causa do meu nome, vocês seriam odiados por mim, por causa do meu nome. O amor de muitos esfriaria. De onde que eu já ouvi isso? Olha só no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 16 a 18, fala assim: esse ser que domina o mundo, esse ser que é o poder, a autoridade global, esse ser que não aprecia, que não se dobra ao nome de Jesus, ele faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Gente, imagine quando isso foi escrito. Possivelmente nos anos 95 ao ano 105 da era cristã, quando nenhuma dessa tecnologia estava existente. Mas pela fé, Deus estava agora revelando, pelo Santo Espírito de Deus, ao apóstolo João, ali exilado na ilha de Patmos. Ele dizia: esse ser faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Ouçam: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, do ser humano, e seu número é 666.
Isso está em Apocalipse capítulo 13, 16 a 18. Eu preciso parar aqui. Você já deve estar com muita fome, né? O almoço chegando. E agora? Depois desse vírus, o quê? A marca da besta? O que vem depois? Você já imaginou se o anticristo viesse, o inimigo do Senhor Jesus viesse e dissesse: estou aqui para destruir a igreja? Nós resistiríamos, não seria? Mas você já imaginou se ele vem disfarçado de bem e diz: gente, há uma crise mundial econômica, há uma crise mundial de saúde, e a única solução é que nós vamos viabilizar a vacina para todos os povos, todas as pessoas, pobres, ricos, grandes, pequenos, todo mundo. Somente um pequeno detalhe: você precisa ser identificado. Sua vida precisa estar totalmente ligada a esse ser. Você já viu como é que muda a apresentação? Por isso eu creio que Jesus fez esse sermão. Ele estava dando para nós avisos: cuidado, que ninguém vos engane, mas não tenham medo. Mesmo que venham, ele avisou, perseguição, escândalos, esfriamento, tanta coisa. Esteja alerta, vigie, seja fiel. Tem uma obra para você realizar. Eu creio que Deus está trazendo esse momento para nós como uma oportunidade de nós reavaliarmos a nossa vida, nosso compromisso com Ele, nosso andar com Ele. Essa satisfação de ser um agente, Senhor, não de transformação. Deus não nos convocou para lutarmos contra isso. Ele nos avisou que iria acontecer. Mas Ele nos deu uma incumbência: falem do escape, falem do Evangelho que pode transformar e nos transportar para um mundo que nunca perece. Em nenhum momento Ele estava interessado em nos fazer como mudar essa história, mas estava nos preparando diante dessa história, como é que nós vamos nos posicionar. Eu queria convidar você para estar conosco a próxima semana, mas posso te dizer já, essas informações, elas precisam ser ponderadas no seu coração. Todos esses fatos comprovam: o Senhor Jesus está voltando. Ninguém sabe a data, eu não sei o dia. Ele não nos deu esse privilégio de informação, mas Ele diz para cada um de nós: cuidado, não se deixem ser enganados, não tenham medo, mas estejam prontos e perseverem e cumpram a obra que eu tenho confiado a vocês, para que todo o mundo, toda a gente possa ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar o dia, e eu creio, possivelmente breve, que nós vamos ter que nos posicionar. Aceito a cura humana, aceito a vacina preparada, aceito essa marca. Como é que eu vou me posicionar? Eu queria que você estivesse em oração, estivesse em contato conosco. Prometo que eu vou estar orando por vocês. E nós vamos voltar e complementar essa palavra em nome de Jesus. Mas nesse inteirinho não temas. Leia, releia Mateus 24, eu fui até o versículo de número 20. Lucas 21, paralelo, e Marcos capítulo 13. Ore, Deus o esclarecerá. Fico à sua disposição, ficamos à sua disposição. Entre em contato conosco. Vamos orar? Ô Pai querido, eu assim de maneira sobrenatural, Pai, me senti transportado para aquele lugar, ali no Monte das Oliveiras, o Senhor falando e ali só tomando nota. Obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque Ele nos ensinou, nos alerta, nos prepara. Senhor, não permita, Senhor, que nós venhamos nos esfriar, nem nos escandalizar, Senhor, nem perder o foco. Mas, Senhor, na medida que o Senhor vai nos sacudindo, o Senhor vai nos despertando, ó Deus, Pai, que haja um abrir dos nossos olhos, ó Deus. Pai, um fortalecimento do nosso amor para contigo, do nosso compromisso para com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo aviso, obrigado pelo carinho, obrigado pelas profecias já cumpridas, Senhor. E não nos deixe ignorar ou negligenciar o aviso que o Senhor tem dado para nós.
Eu oro, Pai, para cada ouvinte, cada pessoa que está conosco. Fale ao nosso coração, Espírito Santo de Deus. Esclareça, confirme, console, direcione. Essa é a minha oração, é a minha bênção, em nome do Senhor Jesus. E até que nos encontremos na próxima vez. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês e com a igreja, povo de Deus espalhados pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.